Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Brigada Municipal. O que seria essa Brigada Municipal? Nós podemos falar que é um órgão do município, integrado por voluntários e também agentes públicos. E eles devem estar aí capacitados para a sua atuação através de quê? De um convênio com o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. E é importante a gente entender também que a Brigada Municipal ela pode ser utilizada em cidades que tenham menos de 30 mil habitantes e que não existe ali nada relacionado ao Corpo de Bombeiro, que não tem ali uma sede do Corpo de Bombeiro para estar atuando, certo? O objetivo da Brigada Municipal é suprir o Corpo de Bombeiro aonde não existe Corpo de Bombeiro naquela cidade. Então, o que a Brigada Municipal vai fazer? Eles vão realizar prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico também, busca e salvamento e os primeiros socorros ou até mesmo o atendimento pré-hospitalar. A Brigada Municipal, ela tem o objetivo, de ajudar, de auxiliar a cidade durante qualquer uma dessas situações que eu acabei de citar. E quando nós falamos de Brigada Municipal, é importante entender que ela é regulamentada pela portaria número 49. Essa portaria, ela foi emitida em 2 de julho do ano de 2020 e ela já está em vigor. Qual que é o objetivo dessa portaria do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais? É regulamentar a criação, a manutenção e também o credenciamento das brigadas municipais para o exercício das atividades que elas vão realizar, para atender o quê? A população local. É importante a criação da Brigada Municipal para a gente ter mais segurança na cidade, aonde não tenha o Corpo de Bombeiros. O que é quando a gente fala de prevenção e combate a incêndio? Vamos falar um pouquinho dessa situação que é muito importante. Quando nós falamos a palavra prevenção, aquele conjunto de ações e medidas que visam o quê? Diminuir a possibilidade da ocorrência de um incêndio e pânico. Nós falamos que o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Por isso que é muito importante a brigada ela atuar na prevenção. Quando nós falamos de prevenção, nós falamos das medidas de segurança. Quais são essas medidas de segurança? O extintor de incêndio, o sistema de hidrante, as rotas de fuga, o sistema de sinalização da edificação do local. Então é importante a brigada atuar nessa prevenção. Já quando nós falamos de combate, é o quê? É estabelecer o comportamento a ser adotado quando a emergência já aconteceu. É o que a brigada vai fazer, como ela vai agir no momento aí de uma situação de emergência. Nós podemos dar aí alguns exemplos de prevenção. Disponibilidade dos sistemas preventivos que a gente falou, de combate a incêndio, as situações de risco, a verificação da situação desses sistemas preventivos. É muito importante a brigada atuar na prevenção. Já quando nós falamos de combate, quais exemplos nós podemos dar? Quais ações com a finalidade de proteger possíveis vítimas e também extinguir o fogo já deflagrado? É quando já aconteceu. O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Quem que vai coordenar as ações dessa brigada municipal? Quando nós falamos de busca e salvamento, é muito importante nós entendemos que é o quê? É o conjunto de ações realizadas com a finalidade de localizar e resgatar vítimas humanas, animais ou também os bens materiais. É importante o brigadista entender que ele tem que tomar cuidado com a sua integridade física e não colocar em risco para tentar salvar uma pessoa ou bens materiais. Ele tem que proteger primeiro a sua integridade física. Quando nós falamos de atendimento pré-hospitalar, que é o famoso APH, é o atendimento que a gente vai procurar chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde, após ela sofrer algum tipo de acidente no local. Então, qual que é o objetivo disso? Prestar ali a assistência adequada e transportar essa vítima até uma unidade de saúde, verificar os sinais vitais, verificar qual o procedimento que deve ser feito. Por isso que a brigada ela tem que receber esse treinamento, ela tem que saber o que ela está fazendo no momento de uma situação emergencial com vítimas. A formação e também requalificação dos profissionais e voluntários que exercem essas atividades de brigadista
municipal, ela é de competência do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro de Minas Gerais que vai realizar esse treinamento, que vai qualificar, que vai formar essas pessoas para elas estar o quê? Preparadas para atuar. Tanto na parte de prevenção, quanto na parte de ação, na parte quando já aconteceu a emergência. A brigada, é importante nós entendermos que é o quê? Um grupo de pessoas capacitadas que vai atuar na área de competência de quem? Do Corpo de Bombeiro. Como é que a gente pode entender? Tem vários tipos de brigada. Nós temos, por exemplo, brigada de aeródromo. Ela exerce a função remunerada referente ao serviço operacional de prevenção, salvamento e combate em o quê? Em aeródromos civis. Ela é específica para aeródromos civis. Nós podemos também falar da brigada florestal, que são profissionais, também podem ser voluntários, vinculados a instituições civis e públicas e privadas. Qual que é a área de atuação? Apenas em incêndios florestais. É muito comum em determinada época do ano a gente ter esse tipo de problema. Por isso que fazendas, sítios ou até empresas aí, que ficam aí nas regiões florestais, é importante ter essa brigada preparada, ter os seus colaboradores ali fazendo essa atividade. Ela pode ter a brigada florestal profissional, que vai ficar específico para um tipo de ação, ou também pode ter a brigada voluntária, que são a brigada florestal voluntária, que são os próprios colaboradores que vão receber um treinamento adequado para estar fazendo esse tipo de ação. A brigada municipal, que é o que a gente está falando, tem a brigada de incêndio. Quando nós falamos brigada de incêndio, é o que? Um grupo organizado de pessoas que são treinadas e capacitadas para atuar em quais situações? Na prevenção, que é o principal, nós falamos aqui aonde tem incêndio, é onde a prevenção falhou, no abandono da edificação. É muito importante, quando eu tenho uma emergência, eu tenho uma brigada preparada para retirar as pessoas com segurança daquele ambiente. Ela vai atuar no combate ao princípio de incêndio, isso é muito importante. Princípio, essa palavra princípio de incêndio é fundamental, principalmente para a gente manter a integridade física dos brigadistas, e também na prestação de quê? De primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida. A brigada de incêndio, ela vai ficar especificamente numa área já estabelecida onde ela vai atuar. Ela pode ser composta tanto por brigadista orgânico, tanto por brigadista profissional. Tem uma diferença muito importante. Quando nós falamos aí de brigadista profissional, é aquele profissional que está específico para trabalhar principalmente em eventos temporários. Quando nós falamos em brigadista orgânico, é aquele brigadista que vai atuar numa área, numa empresa, num local de trabalho dele, ele pode ser um voluntário. O brigadista orgânico é o brigadista voluntário. Ele exerce a função de brigadista em segundo plano. Ele tem uma atividade dentro da empresa, só que se acontecer alguma coisa, ele está preparado para atuar. O brigadista municipal, ele pode ser o quê? Um servidor público ou voluntário que exerce atividade no âmbito da Brigada Municipal, e ele é treinado pelo Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. O brigadista profissional em sentido amplo, tem uma diferença, é o profissional que exerce atividade exclusiva ou não de prevenção e combate a incêndio. Ou seja, quando ele é um profissional de sentido amplo, ele pode trabalhar em vários lugares diferentes. Ele pode ser contratado para trabalhar no carnaval, pode ser contratado para trabalhar numa festa, num rodeio. Então é importante entender que ele não é exclusivo daquele ambiente. Ele pode trabalhar em vários locais, porque ele é um brigadista profissional sentido amplo. A própria palavra já disse, quando nós falamos aí dessa diferença, de brigadista profissional em sentido estrito e o bombeiro civil, é importante entender o que seria o brigadista profissional em sentido estrito. O profissional ali que vai exercer a função habitual, remunerada e não exclusiva, de prevenção e combate a incêndio no âmbito de brigada profissional. Ou seja, ele não tem exclusividade para trabalhar só no ambiente. Quando eu falo do bombeiro civil, já é a mesma coisa do brigadista profissional, porém o bombeiro civil ele é remunerado ali para trabalhar somente no ambiente. A empresa contrata para ele trabalhar ali o tempo inteiro. Pode ser uma empresa, pode ser um shopping, qualquer lugar que precisa do brigadista profissional, quando ele tem
esse vínculo ali com o CNPJ, ele vai ser chamado o quê? De bombeiro civil, mas ele tem a mesma formação do brigadista profissional sentido estrito. O coordenador, né, vamos falar mais da brigada municipal, que é o nosso objetivo. O coordenador da brigada municipal é o que? É um militar, né, que ele é designado pelo corpo de bombeiro para atuar na atividade da coordenação da brigada. É importante e é obrigatório a brigada municipal ter um coordenador que seja um militar, que o corpo de bombeiro vai escolher para fazer essa atividade tão importante de coordenar aquela brigada. E isso é muito importante, é fundamental, né? Quando nós falamos aí, né, das atribuições do bombeiro civil, do brigadista profissional, do brigadista orgânico, do brigadista municipal, tem a questão dos primeiros socorros, que é fundamental, e todo treinamento vai ter essa parte de primeiros socorros. É muito comum pessoas se acidentarem, e as pessoas que fazem parte da brigada municipal têm que fazer os cuidados imediatos ali, né, que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, com o fim de quê? De manter as funções vitais e evitar o quê? O agravamento das suas condições. O brigadista municipal, ele é dispensado do credenciamento junto ao corpo de bombeiro. Quando nós falamos de brigadista profissional, ele tem que ser o quê? Credenciado pelo corpo de bombeiro. O brigadista municipal, ele não precisa ser credenciado. Porém, para a pessoa ser um brigadista municipal, ela tem que atender aí alguns requisitos, como, por exemplo, ter idade mínima de 18 anos, ter ensino médio completo, né, de preferência, a capacidade para exercer atividades de emergência, né, que exige ali um esforço intenso e prolongado, né? Isso tem que ser avaliado através de um médico que vai avaliar as condições físicas desse possível brigadista municipal. Então, o brigadista municipal, ele será formado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mediante convocação para a realização do curso, a ser efetivado conforme a oportunidade e conveniência. Se a cidade cumprir o requisito, fazer o convênio com o Corpo de Bombeiro para ter a brigada municipal, o Corpo de Bombeiro vai treinar ali também os brigadistas municipais. A brigada municipal, né, quando a gente fala de criação, de credenciamento e renovação, ela só é permitida em municípios com até 30 mil habitantes. E também não pode ter unidade de fração do Corpo de Bombeiros Militar. Eu não posso ter ali unidade do Corpo de Bombeiro Militar. Porque se eu tiver unidade de bombeiro militar, não faz sentido eu ter essa brigada municipal. Então, a criação da brigada municipal, ela vai depender da prévia celebração, né, de convênio com o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem que aprovar. O atendimento aí da brigada municipal também, ele está restrito ali somente aos limites territoriais do município. Então, cada município tem que ter a sua brigada municipal, se tiver ali, se for de vontade, né, da cidade, da prefeitura, e tiver menos ali de 30 mil habitantes. Então, o município que tiver interesse, por exemplo, em formar uma brigada municipal, ele deve fazer o quê? Um ofício ao Corpo de Bombeiro de sua intenção e celebrar o convênio aí com a corporação. Isso é fundamental. Quais são aí as atribuições, né, as ações da Brigada Municipal? A Brigada Municipal, ela pode atuar quando? Como? Né? Ela vai atuar na prevenção a incêndio e pânico. É importante sempre entender que toda brigada ela tem que atuar na prevenção. Ela vai atuar no combate ao princípio de incêndio, ela vai atuar na busca e salvamento e também ela vai atuar no atendimento pré-hospitalar ou primeiros socorros. Além disso, das atribuições da brigada, é muito importante a identificação. Quando nós falamos aí dos uniformes desses brigadistas municipais. Os brigadistas devem atender quais prescrições, por exemplo? Ele tem que ter ali, né, o que é obrigatório o brigadista ter. Nós vamos falar o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Por exemplo, ele tem que ter um blusão tipo gandola, tá? De qualquer cor, aí vai depender da prefeitura definir o que vai usar. E dentro desse blusão, dessa gandola, ele vai ter que ter o texto escrito Brigada Municipal, né? Acrescido ali do nome do município, da cidade. É fundamental e é obrigatório. Ele tem que ter uma calça, é obrigatório ter uma calça, qualquer cor, exceto laranja, né? Que poderá ser adotada apenas aí em pequenos detalhes. Então, não pode ser a cor laranja na calça do brigadista municipal.
O cinto, pode utilizar cinto? Pode, mas não é obrigatório, é um item opcional. O cinto tem que ser, se for utilizado, na cor preta. Ele pode utilizar um boné, né, item opcional, podendo ser em qualquer cor, exceto laranja. Ele pode usar um short, que também é um item opcional, qualquer cor, exceto vermelha. Ele pode utilizar uma camiseta, né, de manga curta, também é um item opcional, qualquer cor, exceto a cor vermelha. É obrigatória a identificação, né, deverá ser afixada na gandola, né, no blusão, constando o nome do brigadista municipal. O distintivo da brigada municipal é um item opcional, pode ter sim um distintivo, pode ser criado. A bandeira de Minas Gerais é um item obrigatório na gandola. E o brasão do município também é um item obrigatório. Então, essa identificação dos uniformes é fundamental para todo mundo que tiver ali algum problema saber identificar a brigada municipal. Não pode ser utilizados ali qualquer emblema, denominação ou distintivo no uniforme próprio das instituições militares, ou seja, para não confundir, né? Eu não posso usar nada relacionado com o corpo de bombeiro. A brigada municipal tem que ter um uniforme específico de acordo com aquilo que nós acabamos de falar. Então, além dos uniformes, essa brigada também pode ter veículos. A prefeitura pode disponibilizar veículos para essa brigada municipal. Esse layout de veículos ele deve ser apresentado primeiro ao corpo de bombeiro para ele aprovar, né? E nos veículos também deve constar a denominação ali brigada municipal, né, seguida ali do nome do município. Isso é muito importante e também é obrigatório. E é proibida a utilização dos veículos com designação ali, por exemplo, corpo de bombeiro ou bombeiros. Não pode utilizar essa denominação, ela é exclusiva aí do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Pessoal, nós falamos aqui, né, sobre a Brigada Municipal. É importante as prefeituras aí que tenham menos de 30 mil habitantes, né, procurar adotar isso, e é fundamental para prevenir, principalmente, qualquer tipo de pânico. A Brigada Municipal ela vai auxiliar e vai ajudar o Corpo de Bombeiro com as prevenções, ok? Espero que tenha gostado. Um forte abraço.